Lima, sou estudante da Intercultural Indígena. Estamos aqui, né, com as lideranças, nosso grupo e os lideranças, Douglas e a Cacique Dorinha, para a gente falar um pouco sobre a história de Pancará e também a história do Quilombo da Tiririca. Meu nome é Jarline, sou estudante também. Douglas. Meu nome é Edilene, também aluna da Intercultural. Estamos aqui com a Cacique e os colegas para darmos continuidade nos trabalhos abordados pelos professores. E hoje vamos conhecer um pouquinho sobre a história de Pancará. Meu nome é Fernanda, sou do povo Pancará. E hoje as nossas lideranças, né, vai trazer um pouquinho sobre a história do nosso povo para universidades e os nossos colegas de outros povos conhecerem também um pouquinho da nossa história. Sou Dorinha, sou cacique do povo Pancará. É um prazer estar aqui para poder ter a oportunidade de estar contando um pouco da história do meu povo. Então, o povo Pancará, ele surgiu desde 1525 anos. E essa luta vem desde os nossos antepassados em busca do nosso reconhecimento. Antes era o reconhecimento de povo. E a gente só conseguiu esse reconhecimento em 2003, através da luta que veio desde o nosso antepassado, e a gente deu continuidade e fomos reconhecidos como povo, reconhecimento ético de povo Pancará em 2003. Mas dizer que o povo Pancará, não diferente dos outros povos, tem suas lutas, tem suas dificuldades. Somos perseguidos também muito por nosso território ser um território rico em frutas, em água. Então esse território nosso é muito visado. Então eu acompanhei tem um documento de 1917, quando nossas lideranças começaram a reivindicar nossos direitos. Então, o povo Pancará, é importante dizer que eles nasceram de 4 famílias, que são o Limeira, família Rosa, família Cacheado e família Manso. Então, dessas 4 famílias surgiram outras ramificações. E hoje, dentro do território Pancará, nós temos 5.828 pessoas que estão dentro do território Pancará. O nosso território, nós fomos reconhecidos em 2003 e o nosso território está em processo de demarcação. Já tivemos o processo de identificação e delimitação e hoje aguardamos a portaria para a demarcação. Nós, mesmo sem ter a demarcação do território, com a luta do povo Pancará, nós liderança, e unificando a luta com os outros povos indígenas de Pernambuco, nós hoje temos a educação específica, diferenciada, de qualidade, temos nossos professores todos indígenas, ou seja, todos os profissionais da educação são indígenas, que dá aula aos nossos alunos, levando sempre a nossa história dentro da sala de aula, a nossa cultura, a nossa tradição. Nós temos também a saúde específica, diferenciada, porém, nossos profissionais, 98% são indígenas também, que também trabalham a história e a cultura do povo, e com assistência básica, né? Assistência básica específica dentro do território. Dizer que nós enfrentamos muita dificuldade. Para nós chegarmos onde estamos hoje, teve muitos desafios. Tivemos muito sofrimento. Mas eu costumo dizer que nós todos os povos indígenas, através da dificuldade que a gente
chega ao objetivo que queremos, unindo a força, graças a Deus, aos nossos encantados, a força do nosso povo. Eu, como mulher, eu recebi o cacicado também, que antigamente não tinha cacique, e eu recebi o cacicado dia 29 de junho de 2003, e a partir daí eu recebi isso não como um poder, não como um querer ser chefe, não, eu recebi como uma missão. A missão é essa que eu trago até o dia que Deus permitir, para buscando, dando grito de guerra em defesa do direito do meu povo, Pancará. E dentro desse contexto, a gente sempre trabalhou na questão, trabalhamos coletivamente. Por exemplo, nós trabalhamos junto com o povo quilombola da Tiririca, que eles são indígenas e quilombola também. E a gente unificou a luta. Hoje trabalhamos junto, sem diferença, né? Dançamos o ritual deles, eles dançam o nosso. A luta do povo Pancará é a mesma luta do povo quilombola da Tiririca e outros povos. A gente sempre defendeu o direito daqueles que mais precisam, independente de ser Pancará ou não. E é isso, hoje nós aguardamos a nossa demarcação, porque a gente entende que a nossa casa está aberta, a porta está aberta, e uma porta aberta entra quem quer e sai quem quer. Então, o nosso desafio hoje, o grande objetivo é que demarque a nossa terra, para que a gente possa ter paz e construir o bem viver do nosso povo. A gente se preocupa muito com a questão da juventude. Graças a Deus que hoje eles estão nas universidades, né? Mas antigamente não tinha. Mas a gente ainda pensa muito mais além. Além dessa universidade, porque também quando eles retornam, dificilmente eles arrumar o emprego, né? Mas a gente pensa num projeto de autossustentabilidade, para que a gente possa estar trazendo nossa juventude para dentro do território, para que eles possam manter a sua vida socioeconômica, cultural dentro do território. E aí, Dorinha, só para complementar, queria que Dorinha falasse um pouquinho sobre como era os ritual de antigamente. Então, antigamente, a perseguição era muito grande. Eu ia para os rituais porque eu sempre fui assim, teimosa, mas os rituais de antigamente era contadas pessoas que podiam ir. Eles não poderiam fazer como a gente faz hoje. A gente dança na cidade, dança em qualquer lugar, sai nas redes sociais. Antigamente não tinha essa questão de comunicação. A comunicação deles era um assovio, meia-noite, tinha que sair das casas meia-noite e para o ritual. E antes de amanhecer o dia, tinha que já estar na casa e tudo caladinho. Nem todo mundo da família sabia que, principalmente as lideranças, tinham saído à noite para dançar o ritual. Então, assim, antigamente era muita perseguição. Meu avô mesmo, ele foi o mais perseguido que teve, foi meu avô, por nome de Luiz Limeira. Ele queimaram a casa dele várias vezes, inclusive uma vez minha avó estava de resguardo, estava dormindo dentro de casa e tocaram fogo na casa, que antigamente as casas não eram de telha, era de palha. E queimaram com tinha muita legumes dentro e eles queimaram. Hoje no território Pancará existem vários terreiros. Esses terreiros justamente era onde os índios criavam. Eles acabavam um terreiro aqui, tocavam fogo, os não indígenas descobriam, aí queimavam tudo e bagaçavam. Eles iam, faziam outro terreiro em outro lugar. E quem conhece sabe que os terreiros do território Pancará, esses terreiros mais velhos, eles são escondidos, eles são bem em locais de difícil acesso, justamente por conta das perseguições que havia nessa época, que os nossos antepassados. E aí, quando eu era criança, eu saía escondido. Um dia eu saí escondido, eu acho que eu tinha uns 4 a 5 anos. E eu lembro até hoje, eu saí só de calcinha,
sem roupa, que eu queria ir. Eu vi quando a mãe saiu, eu saí atrás. E aí a minha sorte é que minha mãe andava com um vestido meu amarrado na cabeça, mas eu queria descobrir para onde era que ela ia. Era tarde da noite, mas eu estava dormindo e acompanhei ela. Mas isso é porque eu tinha um dom de seguir o que eu sou hoje. E era assim a vida dos nossos antepassados quando ia dançar o ritual. E como foi, Doninha, pensado a parte quando foi para a escolha das lideranças? 2003, que foi preciso, né, fazer a escolha das lideranças aí. Sim. Então, nosso reconhecimento aconteceu a partir de uma antropóloga que veio aqui fazer o seu mestrado, fazer a tese, né? E ela fez a história do povo Pancará. Fez um trabalho, aí chegou o dia de apresentar lá em Recife. Aí ela nos convidou para ir para essa apresentação desse trabalho lá. Aí quando chegou lá, aí a gente foi eu, Manel Cacheado, Osmar e meu pai Pedro Limeira. Antes de viajar, eu tive um sonho assim. Eu nem estava dormindo, mas eu vi eu atravessando daqui da Serra do Arapuá para a Serra da Cacaria. Aí lá no Boqueirão tinha um jardim, eu voando para lá e para cá. E no jardim tinha várias flores e várias borboletas voando e várias palavras voando também. Só que lá no centro tinha uma palavra assim que eu identifiquei que era Pancará. Nessa época nós não tínhamos nome, eram os caboclos da Serra do Arapuá, eram os feiticeiros da Serra do Arapuá, eram os macacos, o nome nosso era mais bonito, eram esses. Quando nós chegamos lá, aí precisamos se identificar. Eu achei que era para mim dizer meu nome, papai dizer o dele, mas não, era para dizer o nome do povo. E aí quando a pessoa mandou a gente falar, eu disse, não, acho que aqui todo mundo sabe como é o nome. A pessoa disse, não, o nome é do povo. Aí eu lembrei, foi o momento que eu lembrei desse sonho. Até então, até chegar lá, eu não lembrava. Eu lembrei e eu senti uma dor muito forte. Nós, nessa época, não tinha nome. Aí eu disse, eu estou com o nome aqui, Pancará. Pronto, Pancará, a gente entrou. Quando nós chegamos lá, apresentamos o nosso ritual e tinha um homem na mesa que o nome dele, que ele pegou um livro bem grande, que tinha umas folhas bem amarelas, bem velho. Ele disse, ó gente, esse povo está aqui. Só que aqui está Pacará. Então nosso nome era Pacará, com C, P-A-C-A-R-A. E eles estão aqui, então eles ressurgiram. E aí pronto, aí quando ele falou assim, eu fiquei com aquilo, ressurgiram. O que é ressurgiram? Não, aí eu fui lá e disse, olha, nós não somos, aí contei a história, e eu disse, olha, nós não somos ressurgidos. Ele disse, então vocês são um povo emergente. Eu digo, também não somos emergentes. Aí criei uma frase, nem somos ressurgidos, nem somos emergentes, somos povos resistentes, povo resistente. Pronto, aí ele disse, aí para vocês resistir, vocês vão ter que se organizar internamente. Aí foi aí quando a gente veio, que teve a primeira reunião do povo Pancará, que foi lá na aldeia Boqueirão, debaixo do juazeiro de Dona Maria Vilã, que a gente conhece aqui. E lá foi escolhido o cacique, pajé e as lideranças. Então, eu não era uma pessoa muito conhecida, que eu morava realmente, estudava em floresta, muito tempo estive lá, mas eu fui abraçada por todo mundo. Então, eu estou dizendo isso para dizer que eu sou cacique do povo Pancará, não é porque eu quis, eu fui indicada. Antes dessa reunião, eu já tinha sido indicado pelos Encantos de Luz. Então, foi assim que foi escolhido as lideranças Pancará. Por isso que sempre eu digo, as lideranças a partir daquele dia, que foi considerada naquele dia, eles nunca vão deixar de ser liderança. Porque foi a continuidade de uma história que a gente já tinha deixado para trás. Então aquele povo, junto comigo, a gente levantou essa bandeira e essa bandeira está firme até hoje. E tenho certeza que os que vão, a gente nunca vai ficar para sempre, mas os que vão ficando, vão dando continuidade. Porque é a vida e a história do nosso povo.
Pronto, e aí a gente quer ouvir também um pouquinho da história do quilombo indígena Tiririca. Até porque, se a gente for ver, tem familiares também, né, que é da Tiririca, que era da Tiririca, morar aqui na Serra, outros que é daqui da Serra, casou com pessoas de lá. E aí acabou que se tornou um povo só, né? Apesar de viver culturas diferentes também, as culturas iguais, como Dorian trouxe, né? E aí a gente convidou Douglas, né, que também é pajé, para poder falar um pouquinho sobre sua história e falar um pouquinho também sobre a história do quilombo indígena Tiririca. É isso aí, na verdade, como a cacique Dorinha já falou anteriormente, lá a nossa história lá na Tiririca surgiu o quilombo indígena através dos laços matrimoniais de índios, descendo daqui da Serra do Arapuá e casando com as negras lá do quilombo, ou vice-versa. Aí foi dando origem às primeiras famílias do quilombo através disso. Meu avô, daqui da Serra, desceu e casou com Dona Isaura do lado da comunidade. Aí foi dando o círculo das primeiras famílias do povo. E aí os rituais, as tradições culturais que a gente tem lá na Tiririca já foi da descendência dos indígenas daqui. Meu avô morava aqui, Mané Miguel, e desceu para lá nos anos 40. E aí começamos a se organizar, fazer os rituais, praticar a cultura, tá valorizando mais a comunidade. Como é indígena e quilombola, tem que preservar esses traços para que possa ser repassado para as próximas gerações. E aí foi onde começou. E aí, a partir de 2003, como todo mundo já era família, aí se juntamos para fortalecer mais a luta do nosso povo. Se tornemos um povo, já era tudo família, se tornemos um único povo, Pancará. E aí estamos em busca dos nossos objetivos dentro da luta, dentro da tradição do nosso povo, fortalecendo ainda mais os laços culturais, os laços familiares, como parentesco de nós mesmos indígenas. E aí quando tem um movimento lá, uma dança cultural, alguma coisa relacionada, os indígenas daqui vão lá contribuir com a gente. Quando tem aqui, a gente vem contribuir também. Vamos nas aldeias aí. Isso aí vai fortalecendo a cada dia mais e também ampliando e representando mais o nosso povo. E esse trabalho que vocês estão fazendo aí é um resgate importante, porque é de suma importância os nossos parentes indígenas estar ocupando esses espaços que são direcionados para nós. Se cada pessoa pensasse mais assim como vocês e estivesse ingressando a cada dia mais nessas universidades, nesses pontos que a gente pode estar ingressando, seria mais importante ainda para a gente estar fortalecendo o nosso povo e também estar formando o nosso povo dentro da nossa cultura, dentro desse padrão específico e diferenciado que a gente sempre vem cultivando aí nos anos anteriores. Que você falasse um pouco sobre a Casa Grande. Como surgiu a Casa Grande e por que esse nome Casa Grande? Que eu sei que é um símbolo muito importante. Se que você lembrar, você... A Casa Grande do Marinheiro, como o cacique Dorinha já citou, as casas antigamente lá também não era diferente. Eram as casas de taipa, mas cobertas de palha. Aí o senhor Mané Miguel, na Tiririca, foi quem construiu a primeira casa, a casa de alvenaria, né? De tijolo, coberta de telha, e sendo uma das maiores casas dentro da comunidade lá. Portanto, com um certo tempo, essa casa se tornou um ponto de apoio para as reuniões, para os eventos culturais, para os toré, alguma coisa que era feito dentro da comunidade, algum evento, era realizado lá, ainda hoje é realizado lá na Casa Grande. Aí, por ser a maior casa que tinha no tempo, botaram o nome da Casa Grande do Marinheiro. E aí, o marinheiro é porque o meu avô, o Mané Miguel, ele trabalhava já com a entidade do marinheiro. E aí sempre ele realizava os toré, as giras, lá na Casa Grande. E aí o pessoal, por já chamar de Casa Grande, aí foi colocar o nome, a Casa Grande do Marinheiro. Dando esse nome porque o senhor Mané Miguel trabalhava com a entidade do marinheiro.
E hoje é o nosso ponto de apoio, porque a gente faz as reuniões, faz os atendimentos, faz os toré, inclusive os nossos toré lá é realizado a última sexta-feira de cada mês. Chegou a última sexta-feira de cada mês, faça chuva, faça sol, a gente tá lá com o ponto aceso para receber os nossos parentes, para a gente brincar, para a gente interagir com a cultura e tá fortalecendo mais essa espiritualidade dentro do nosso povo. Esse é um momento também de outras pessoas conhecerem a história do nosso povo, saber que a gente resiste aqui, existe e resiste aqui, né? E há muitos anos, né? Não é de hoje, não é de ontem, é de muito bem antes, né? E esses materiais de 25 que nós estamos aqui, só fortalecendo e nossa luta só continua. Os mais velhos se vão e os mais novos vai pegando, né, a luta para a nossa cultura não morrer. E esses materiais é muito importante, e até porque se nos outros tempos o pessoal tivesse isso, facilitaria mais, né, Dorinha? Para o estudo antropológico, por exemplo, se tivesse mais registros, apesar de ter bastante cemitério arqueológico, ter culturas rupestres, mas se tivesse coisas igual a gente tem hoje, ferramentas tecnológicas que servem para registrar, até porque tem momentos que podem ser registrados e outros momentos não, né? Mas aí a gente agradece muito e aproveita esses momentos para a gente estar esse momento de conversa, momento de aprendizado. Algumas coisas a gente já sabia, mas outras coisas a gente aprende nesse momento de conversa. E resgata, né, a história para ficar para outras pessoas, para as futuras gerações saber como começou, desde quando Pancará, né, tá, existe, que não é de hoje nem de ontem, eu já falei, desde 1525. E nós, hoje, a gente no início, a gente teve muita dificuldade justamente por isso, porque a gente não sabia a história direito, sabia que era índio, índio não, nós sabia que era caboclo. Então os caboclos, aí é caboclo da Serra do Arapuá, mas a gente não tinha, assim, o entendimento do que é ser indígena, quais os seus direitos, e hoje a gente trabalha junto com os professores na sala de aula, falando principalmente sobre as leis, porque se nós não conhecermos as leis, nós não vamos poder identificar ou reivindicar os nossos direitos. Então a gente trabalha também junto com os alunos na questão das leis que estão na Constituição Federal, que a gente sempre procura trabalhar em cima da lei para que nós não perca a razão. E nosso território, como o Fernando Henrique falou, a gente tem várias peças. Antigamente era aí, porque a gente não conhecia também, talvez o nosso liderança também, né? Já achava as machadinhas, os pilões, as coisas, cavando copa de mandioca, e ficava, meu pai mesmo colocava mesmo em cima da copa. Mas aí a gente começou a entender o significado daquilo, que ali a gente começou a entender que é um pedaço da nossa história, é um pedaço do nosso povo que estava ali, que quando os nossos antepassados eram perseguidos, eles colhiam e deixavam ali, muitas vezes, dentro de uma loca de pedra, e aí foi se espalhando. Hoje a gente fica triste e eu tenho um sonho de resgatar tudo aquilo, todas aquelas peças que carregaram do nosso povo e está aí nos museus da vida, espalhado talvez em Pernambuco e até fora de Pernambuco. Então a gente tem esse pensamento de um dia poder trazer de volta tudo aquilo que tiraram de nós.